Ao Rei Eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Mais uma vez estamos juntos e queremos agradecer a Deus por Ele nos conceder este dia, estes momentos para estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. Agradecemos também a todos vocês que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Nadir Cabral, é de Colíder, em Mato Grosso. Donizete e Tuca são de Mococa, em São Paulo. Leônidas Bezerra de Palmas, em Tocantins. Mara é de Manaus, também Ana Neves, Melri Rodrigues e Antônio Almeida, Afrena Arruda e todos os demais de Manaus. Emílio Wagmacher Neto é de Sobreiro Laranja da Terra, no Espírito Santo. Ismailda Godoy é de Goiânia, em Goiás. Ela pede oração pelas filhas Talita e Amanda, também pelas netas Cibele e Ana Luísa. Nidalva Porto da Silva é de São Gonçalo dos Campos, na Bahia. Genésio Mioto está parabenizando o cunhado Elias Tormes, aniversariou ontem, dia 11. Que Deus abençoe o Elias Tormes e dê muitos anos de vida e todos os demais aniversariantes. Nós iremos orar. Querido Deus e Pai, te damos graças por este momento que estás nos concedendo. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente, nos dando o entendimento da Tua Palavra. Ajuda-nos, Pai, a colocar em prática os Teus ensinamentos na nossa vida diária. Abençoa todos aqueles que nos pedem orações, todos os que estão passando por momentos difíceis. Abençoe o Elias Tormes, que está aniversariando, e todos os demais aniversariantes. Enfim, Pai, nós pedimos pelas filhas da Ismailda Godoy, Talita e Amanda, também as netas Cibele e Ana Luísa, e Nadir Cabral também pede que Tu abençoes. Em nome de Jesus. Amém. Estaremos hoje finalizando o nosso segundo estudo desta série, O Grande Conflito, e eu queria dizer a todos vocês que sempre nos escrevem e que às vezes parabenizam aniversariantes, que mandem pelo menos uma semana antes do aniversário para que nós possamos incluir no dia que você quer homenagear, porque às vezes chega na semana do estudo e o estudo já está gravado, então não tem como nós incluirmos o seu pedido e os parabéns que você quer mandar para alguém. Então, escreva pelo menos uma semana antes para que nós possamos falar no dia do aniversário, tá bem? Nós queremos agradecer a compreensão de todos vocês e vamos então hoje comentar o que nós estudamos aqui esta semana. Nós estivemos especialmente falando sobre a questão central, amor ou egoísmo. Nós sabemos que Deus é amor. E Deus jamais ele pensou em criar seres que ele pudesse controlar como se fossem robôs. Então, se nós tivéssemos sido criados como robôs, nós não amaríamos a Deus. Mas como nós somos livres, aí nós decidimos e escolhemos amar a Deus pelo que Ele fez por nós. E quando nós amamos a Deus, nós também amamos o nosso semelhante. Nós estamos sempre prontos a estender a mão àqueles que estão ao nosso redor, porque o cristianismo ele é assim, ele é uma corrente, é um elo após outro elo, e um estendendo a mão para o outro, um procurando ajudar o outro em todas as formas, sejam elas materiais ou espirituais, e precisamos então demonstrar que nós temos amor em nosso coração e quem colocou este amor foi o próprio Deus, que é amor. E a Bíblia diz que se nós amamos o nosso semelhante, consequentemente nós também amamos a Deus. Agora, se nós dizemos que amamos a Deus, mas odiamos o nosso semelhante, então o amor de Deus não pode estar em nós. Então nós precisamos entender que nós precisamos viver em amor uns para com os outros. E essa semana, no estudo que nós fizemos, nós vimos que Jesus, ele procurou, de todas as formas, ajuntar os descendentes do povo hebreu, tê-los junto dele, para que eles pudessem receber as palavras que Jesus tinha a dizer para ministrar a eles, e para que pudessem estar unidos e seguindo
a vida fazendo parte daqueles que foram escolhidos por Deus. Mas infelizmente, nós vimos aqui essa semana que Jesus mesmo disse que ele procurou ajuntar as pessoas, os hebreus, os descendentes de Judá. É como uma galinha ajunta os pintinhos debaixo das asas, mas eles não quiseram. Jesus chorou quando ele viu do Monte das Oliveiras, olhando para Jerusalém, e ele viu o templo. E aí foi quando Jesus disse que esse templo ele seria destruído. E isso aconteceu. Aconteceu exatamente no ano 70 da nossa era. Uns 35 anos depois que Jesus havia voltado para os céus, houve aquele cerco lá em Jerusalém. Os romanos cercaram Jerusalém e isso aconteceu por volta do ano 66 e de repente este cerco foi retirado lá de Jerusalém porque eles tiveram que voltar a Roma e os cristãos que estavam dentro da cidade, eles se lembraram das palavras de Jesus que diz que quando o abominável da desolação fosse ali manifestado, que eles fugissem, que eles saíssem da cidade. E então os cristãos saíram. E quando o cerco voltou, eles então já tinham fugido, os cristãos. Os que permaneceram dentro da cidade, diz-nos a história que cerca de 1 milhão, ou um pouco mais de 1 milhão de judeus morreram neste cerco a Jerusalém. E 100 mil foram levados escravos. E Jerusalém então foi destruída, os muros, o templo foi incendiado e quando o templo estava queimando, aquele ouro que havia todo na decoração do templo foi derretendo e então este ouro ele ia correndo por dentro das pedras e é por isso que Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, porque todas as pedras foram removidas por causa do ouro, que eles estavam atrás do ouro, que estava sendo derretido pelo fogo. E este templo foi o segundo templo, porque o primeiro, que foi construído por Salomão, já havia sido destruído séculos antes, e agora este segundo templo também foi destruído e não ficou pedra sobre pedra como Jesus havia dito. Agora, interessante que os cristãos, quando começou a perseguição em Jerusalém, eles fugiram para não serem mortos e então nessa fuga deles, eles foram pregando o evangelho acerca de Jesus. E os discípulos, eles permaneceram em Jerusalém, isso antes do cerco, antes da cidade ser destruída, eles permaneceram em Jerusalém, mas os cristãos fugiram para não serem mortos. E aí o evangelho começou a ser espalhado pela Judéia, Samaria e aí até os confins da terra. Interessante que o livro de Atos nos traz relatos de como a comunidade cristã do primeiro século, eles viviam, eles tinham tudo em comum. Você pode ler Atos capítulo 2, você pode ler Atos no capítulo 3, capítulo 6, ali nós vamos ver como que era a unidade que eles tinham entre eles, tinham tudo em comum, diz aqui a palavra de Deus. Eles, se havia alguém necessitado, eles vendiam bens que eles tinham para poder ajudar os necessitados. Eles partiam o pão de casa em casa, eles oravam, eles estavam juntos no templo, então eles faziam tudo junto. Esta foi a igreja primitiva, a igreja que Cristo deixou implantada aqui na terra. Mas sabemos que com o passar dos anos, este primeiro amor ele foi esfriando. E hoje nós vemos que estamos vivendo numa época em que Jesus mesmo ele disse, quando vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra. E outra coisa ele disse, o amor de muitos se esfriará. E nós vemos que as pessoas não têm mais aquele amor uns para com os outros, mesmo dentro da igreja. Cada um vivendo para si, estão juntos ali no culto, participam, cantam, louvam e, enfim, fazem o que tem que ser feito, mas depois sai cada um por si e Deus por todos. Aquele amor que tinha na igreja primitiva hoje já não existe mais. E Jesus ele disse,
o amor de muitos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E é exatamente a época que nós estamos vivendo. E nós temos que ter muito cuidado. Como é que nós estamos vivendo o nosso cristianismo? Nós estamos demonstrando que nós amamos a Deus, servindo ao nosso semelhante, ajudando aos necessitados, estendendo a mão para quem está precisando. Não precisa ser ninguém da igreja, pode ser alguém de fora, pode ser pessoas que nem sejam cristãs, mas se estão em necessidade, nós temos que ajudar. E nos diz a palavra de Deus, no livro de Atos, que a igreja crescia assustadoramente por causa do testemunho, do amor que os irmãos tinham uns para com os outros. Num só sermão de Pedro se converteram 3.000 pessoas. Logo depois, mais uma conversão de cerca de 5.000 pessoas. Vejam como a igreja crescia. Por quê? Porque as pessoas, a comunidade via como eles eram unidos, como existia amor entre eles. E isso trazia as pessoas para Jesus. Então hoje, muitas das vezes, nós nos esforçamos para levar o evangelho, para pregar e dar ensinamentos da palavra de Deus, mas as pessoas não são tocadas. Por quê? Porque elas não veem o que nós pregamos na nossa vida. Eles não veem, nós não vivemos o que nós pregamos. Esta é a realidade. Então nós temos que orar e pedir a Deus para que nos ajude a amar o semelhante, assim como Jesus nos amou e também como nós amamos a nós mesmos. Que nós não sejamos egoístas, que nós abramos mão daquilo que nós às vezes gostamos ou queremos ter para poder ajudar as pessoas que estão em necessidade. Sabemos que estamos caminhando para um tempo em que haverá novamente uma perseguição àqueles que procuram se manter fiéis à palavra de Deus. Já existe perseguição, mas a perseguição irá aumentar. E se nós não estivermos unidos em amor uns com os outros, se nós não estivermos alicerçados na palavra de Deus, nós não subsistiremos às perseguições que serão impostas sobre muitos cristãos. Que Deus nos ajude para que possamos buscar em Deus a força e, acima de tudo, viver o cristianismo que nós professamos ser cristãos e que as pessoas vejam em nós, nos nossos atos, naquilo que nós fazemos, ver que realmente nós somos diferentes daqueles que não têm a Jesus em sua vida. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco essa semana estudando a Bíblia. Nós vamos retornar no domingo para continuar esta série e queremos desejar a todos vocês um bom dia, um feliz dia da preparação, um feliz sábado, e também quero ainda fazer uma pergunta para que você possa responder nos comentários. Crê você que Deus tem o controle sobre a sua vida, sobre os problemas que você enfrenta, a perseguição às vezes que você sofre? Crê você que tem Deus controle? Não nos esqueçamos. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Que Deus nos abençoe.